Agora a gente vai conversar sobre acidentes domésticos, tá? E uma questão que a gente precisa atentar. As crianças estão mais em casa, os idosos também não podem, não devem sair, né, gente? Muito mais tempo em casa significa mais cuidado também. A gente não pode se enganar com essa falsa sensação de segurança que temos entre quatro paredes, que muitas vezes a casa oferece certos riscos sim, e a gente vai dar muitas dicas agora no Revista da Manhã. Vem pra cá? Achei que tivesse um VTzinho de abertura. Então vem pra cá que eu vou conversar com o Sidney Tavares, que é técnico em emergências médicas. Bem-vindo, tudo bem, querido? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Prazer te receber, viu? Olha, a gente tem aqui uma bancada cheia de situações em que o perigo pode estar presente e outras também temos soluções aqui, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de ilustrar que a gente tem vídeo disso? Tem, né? Das situações aqui das crianças. Pra gente ter uma ideia de quão perigoso pode ser o fato de uma criança estar em casa, às vezes desassistida porque a gente está ocupado ou porque está em home office, né? Tem que trabalhar mesmo de casa, lógico, ou fazendo os afazeres, as tarefas da casa, e muitas vezes a criança não está olhando, tá? Pode colocar as imagens enquanto eu conto a história. Uma criança de apenas 2 anos caiu da varanda de uma altura... Ah, não, esse foi o incêndio, esse primeiro é o incêndio, né? É o ex-jogador de futebol americano Philip Blanks. Ele usou as habilidades dele aí, né, adquiridas com o tempo jogando futebol. Ele salvou uma criança quando ele agarrou essa criança de um prédio em chamas, lá em Phoenix, no estado do Arizona. O menino tem 3 anos, ele foi atirado de dentro do edifício, tá? E aí... A mãe do jovem, infelizmente, não sobreviveu, né, a esse acidente terrível. Não sobreviveu a essa tragédia que aconteceu no dia 3 de julho deste ano. Mas a criança foi salva, graças a Deus. E temos uma outra situação em que uma criança de apenas 2 anos caiu da varanda de uma altura de aproximadamente 6 metros e foi salva por um homem de 75 anos em Fazenda Rio Grande, Curitiba. Ao ver a menina em risco, a mãe gritou e o idoso saiu no quintal para ver. Pouco depois, a garota despencou e, graças à força do homem, não sofreu nenhum ferimento. Esse acidente aconteceu no dia 28 de julho também deste ano. Então, quer dizer, são duas situações terrivelmente perigosas para as crianças, né? Dentre tantas outras que uma casa pode oferecer, não é isso, Cid? Com certeza. Em Praia Grande nós tivemos um caso quase parecido, só que esse aí foi um marido que bateu na esposa e jogou ela do 2º andar. E sim, foi por sorte. Ela caiu nos nossos pés, assim. Eu estava embaixo do prédio, eu e minha equipe, nós estávamos conversando, era carnaval, nós estávamos fazendo cobertura do carnaval na prefeitura, e ela caiu nos nossos pés. Então, foi questão de horas. Meu Deus, por Deus, né? Vocês estarem ali. Gente, pois é, mas a gente tem ouvido relatos, inclusive, de que o número de atendimentos nos hospitais, os pronto-socorros tem aumentado também, e a gente consegue dizer qual é o maior risco dentro de uma casa, se é uma contusão, um corte, um ferimento, uma queimadura, intoxicação por produtos de limpeza. A gente pode dizer que tem um ranking de acidentes mais comuns? Eu vou te ser sincero, se nós fôssemos falar de tudo, nós ficaríamos o dia inteiro aqui. Porque são muitas possibilidades. São muitas. Mas o pior hoje, queimadura e celular. É mesmo? Os dois, o pior do ranking. Pela explosão do telefone? Explosão do celular. Enquanto ele está na carga? Na carga, as pessoas usando o celular com ele na carga. Ai, olha só. Então, é o maior índice que tem hoje. É o celular e queimaduras. É mesmo? E que tipo de queimaduras? Olha, a mãe vai cozinhar e deixa a panela com o cabo virado, aí a criança vai lá e bate com a mãozinha, cai em cima dela, entendeu? Outro dia desse, nós tivemos uma menina de 5 anos que caiu, a água fervendo, a mãe estava fazendo macarrão, e a criança, aí a mãe bateu com o braço, ela virou, o cabo estava virado e caiu em cima do carrinho da nenê. Do bebê? Do bebê. Ai, essas coisas me dão uma aflição enorme, porque é muito difícil imaginar uma situação dessa, o quanto essa mãe, se pudesse voltar no tempo, obviamente faria diferente. Então, fica uma dica super importante, que é uma coisa que eu já coloco em casa em prática há muito tempo, principalmente para líquidos que vão ficar fervendo um tempo, quando a gente está lá fervendo uma madeira, chupeta, enfim, esquentando uma água para fazer um chá, para um café, qualquer coisa. Eu sempre uso as bocas do fundo do fogão, porque a criança não vai conseguir chegar ali, né? Óleo, fritura, fantástico. Né?
Usar no fundo, sempre. Sempre no fundo, né? De preferência não deixar a criança próxima ao fogão. Sim, preferência a criança longe da cozinha, porque são muitos perigos, né? Muitos, não só o fogão representa um perigo, mas a gente tem muitas vezes eletrodomésticos, eletroportáteis que ficam em cima da pia, muitas vezes ligados na tomada. Na tomada, torradeira, liquidificador, ou então a criança vai lá e enfia o dedinho na tomada, entendeu? Que as tomadas, que hoje na cozinha tem aquelas tomadas mais baixas para você colocar o eletrodoméstico. A criança sobe no banquinho e coloca o dedinho. Isso é um perigo fantástico. Apertar botãozinho, criança adora também, né? Micro-ondas, geladeira. A gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, tem que ter um cuidado assim, porque o que acontece é a prevenção. Infelizmente, o nosso país não investe em prevenção. Esse é o problema. Eu tenho aflição só de ver essas imagens, gente, sério. As crianças entram na cozinha, eu já fico espantando todo mundo. A não ser que a gente tenha, à medida que a criança vai crescendo, que é o que eu tenho feito com os meus mais velhos, tempo de ficar com eles na cozinha, quando tem uma atividade que eles possam compartilhar, e a gente vai instruindo aos poucos, mostrando o que é perigoso, o que pode ser mexido por eles, o que não pode. Isso é um aprendizado que é demorado, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Você tem que ensinar a filha a fazer um café, a fazer um arroz. Isso é fantástico. A mãe ter esse cuidado com os filhos, entendeu? Mas tem que ter sempre uma prevenção. E a gente também pode dizer, agora que a gente está usando muito álcool 70, né? Não sei se você tem aqui algum exemplo do álcool 70. Tem. A gente tem álcool 70 pela casa inteira hoje, né? Desculpa, amigo. Aí, a gente muitas vezes espalha por todos os cômodos da casa, porque você está fazendo alguma coisa e você quer ter o álcool acessível. E às vezes na cozinha acaba ficando um frasco. E é um perigo deixar perto do fogão, né? É um perigo. E outra coisa, a criança, ou a própria mulher, passou álcool e vai lá e vai riscar um fósforo. Ela pode se queimar. Nós tivemos aí num restaurante aqui em São Paulo, não vou citar o nome, questão de ética, a moça foi acender o richô e se queimou. A garçonete ela serviu o richô e quando ela foi acender, ela tinha acabado de passar álcool na mão. Porque o resíduo fica, né? A gente acha que ele evapora, mas não é tão rápido. Não, ele não evapora, ele fica. Mesma coisa, e o fogo só aparece se você colocar um papel. Tem até um vídeo nas redes sociais aí mostrando isso, que o álcool em gel pega fogo. Sim. Entendeu? E a pessoa passa o álcool e vai lá e vai acender. E aquele fogo azulzinho clarinho que a gente não enxerga? Exato. Olha só, mas queima, né? Queima. Então tem que ter um cuidado fantástico. Outra coisa importante também é a pessoa sempre lavar as mãos antes de passar o álcool. Não adianta a pessoa ficar passando o álcool o dia inteiro e se não lavar as mãos. A sujidade continua ali, continua. né? Então tem que primeiro lavar as mãos e depois... Bom, vamos falar então sobre como resolver a questão. A gente vai fazer de tudo para não acontecer, né? Que a gente a gente está aqui para informar também sobre como evitar. Mas aconteceu, o que a gente faz? No caso da queimadura, o que a gente tem que fazer como primeira atitude, primeira medida? Água fria e pronto-socorro. Discar 192, ou então se você colocar no seu carro e transportar até o PS. Liga a torneira e põe a queimadura embaixo da torneira. Não coloca margarina, não coloca nada. Tem gente que quer colocar café, pasta de dente, borra de café. Hipótese alguma. Tem um monte de mandracaria por aí, né? É só água fria. Vinagre, tem gente que já quer temperar. Também não. Enfim. Hipótese alguma, não pode passar nada. Nada, né? Entendeu? Você só água fria no local e pronto-socorro. Independente do agente da queimadura, mesmo se for produto químico ou alguma coisa que teve contato com a pele, água é o melhor remédio. E pronto-socorro, direto. Tá certo. Lá os médicos vão decidir o que tem que ser feito. Não pode estourar bolha? Não pode, jamais. Nada disso. Jamais, não só estoura bolhas. Bom, vamos falar então sobre cortes também, que é uma outra situação, infelizmente, muito perigosa. Muitas pessoas têm aqueles cepos em cima da bancada da cozinha, com as facas, ou então a gaveta da cozinha fica acessível muitas vezes para as crianças, algum acidente com corte, não só com faca, mas tantas outras coisas que podem acontecer. No momento de um ferimento, seja um ralado, um corte, qual é a primeira atitude que a gente tem que ter? Também é lavar bem o ferimento? Lavar o ferimento. É sempre bom ter gás fechadinha, esterilizado em casa? Sempre, importantíssimo. Tem uma caixinha de primeiros socorros. Aproveita, vamos falar sobre ela. Tá, fala primeiro sobre o corte, a gente já mostra a caixinha. Você estanca o sangue, certo? E não deixa a criança com a mão abaixada, sempre com a mão levantada. Porque você fica aqui, o sangue vai fluir mais. Então você... É lenda essa história de tem que deixar na altura do coração, mais ou menos? Não, mentira. É mentira? Só elevar a mão e levar o pronto-socorro. Em faixa, tem a faixa aí, tem uma faixa de crepe, você pode enfaixar. Ou com a toalha, você põe só a gás, ou então põe a toalha umedecida e leva pronto-socorro. Mas a primeira atitude é lavar bastante. Lavar bem para tirar a sujeira que tem.
Vamos dar uma olhada, então, na caixinha de primeiros socorros para a gente ter uma ideia do que a gente tem que ter em casa, o que é mandatório. Independente se você mora sozinho, se você tem criança, se você tem idoso, é importante ter uma caixinha dessa, né? Importante isso, é bom ter soro fisiológico, gases, não pode pensar, ataduras, ficha de fita crepe. Que pode ser um micropore, pode ser fita crepe, tanto faz, né? Tanto faz. Tá, algodão. Não, algodão não. Não? Não se passa algodão em ferimentos. Soro fisiológico é importante? Soro fisiológico é importante, a faixa crepe, a gaze, a fita crepe, band-aid. Tá. Entendeu? Só, mais nada. E alguma coisa para esterilizar, uma água oxigenada, 10 volumes? Não? Veja bem, isso aí só por determinação médica. Ah, é? Tá. É bom a gente não colocar nada, hein? Outros tipos de acidentes que acontecem, infelizmente, com uma frequência muito grande com relação aos idosos, são tombos, né? Quedas, tombos, fraturas, muitas vezes. A gente tem aqui, ó, um grande vilão das casas dos idosos, muitas vezes são os tapetinhos. Da vovó. As vovós acham muito lindo e, de fato, eles são fofos, mas eles podem representar um risco muito grande, né? Com certeza. Esse é um dos grandes fatores de fraturas. Eu trabalho com imobilização ortopédica, eu sou técnico em imobilização ortopédica. E é um dos maiores índices de fraturas em idosos, tapetinho. É enroscar o pé no tapetinho. O vilãozinho da casa. Muitas vezes ele está na entrada da cozinha, no quintal, na saída do banho. Então tem que tomar esse cuidado. Aliás, com o idoso a gente tem que tomar um cuidado bem presente, né? Colocar as barras nos banheiros, né? Deixar a casa o mais livre possível de quinas enfim, tem várias sugestões, né? Corrimão para a pessoa descer as escadas. Agora vamos supor, eu sei que você tem aqui uma técnica muito legal para ensinar pra gente como fazer uma imobilização de pescoço usando um boné. Mas antes eu queria que você falasse em que situações a gente vai poder usar isso. Veja bem, a pessoa caiu na escada, então caiu de uma bicicleta, suposição, dentro do quintal lá, caiu da bicicleta. O ideal seria você ter um colar cervical, certo? Como não tem, a pessoa não tem... Normalmente em casa a gente não tem isso, né? Não tem, certo? O que a gente faz? Você pode usar um boné. Você pega o boné, faz essa dobra aqui. Tá. Ai, olha que interessante. E como é que a gente fixa ele? Aí você passa pega uma faixa, uma atadura. Uma atadura, então você pega uma camiseta, rasga a camiseta e amarra ele aqui para imobilizar. Então se desconfia que tem alguma questão envolvendo a cervical, coloca o boné. Olha que interessante. Retirar do local nem nada. Até a chegada do SAMU. Imobiliza no local. Agora vocês estão ouvindo? Porque ele estava com... Ah, tá. Então, quando coloca o boné, a gente não consegue te ouvir. Mas deu para entender. A gente coloca aqui o boné e passa uma atadura ou uma camiseta e não mexe na pessoa. Não, hipótese alguma. Espera chegar o SAMU. Tá. Você coloca a mão na vítima se você não tiver conhecimento do que você está fazendo. Que são as pessoas que sabem o que estão fazendo ali, eles são treinadas para isso, né? Inclusive, falando em treinamento, você é instrutor de resgate, palestrante também, credenciado pela Cruz Vermelha, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora, então tá aqui um especialista para poder dizer pra gente sobre os primeiros socorros. Mas a questão obviamente que é muito bom saber o que fazer na hora que acontece uma situação, mas melhor de tudo é evitar. Então, pensou no perigo? Não espera acontecer. Porque às vezes esse pensou no perigo é justamente o aviso que o anjo da guarda está dando pra gente que aquilo pode acontecer, não é? Com certeza. Eu esqueci de falar uma coisa importante da luva na caixinha de primeiro socorro. Luvas. Tá. Luvas importantes. E também temos a tala para caso de fratura, o idoso cair. Se o idoso caiu, o certo seria a gente ter uma tala dessa aqui, tala fixa, para fazer a imobilização do braço. Isso é um EVA com um ferro dentro? EVA, Ah, que legal. Então a pessoa faz a imobilização para caso de fratura de braço. Mas certo? não tendo? Não tendo, nós temos... Ah, dá para usar uma revista. Uma revista? Que legal. E amarra também? Amarra, tá. Certo? Põe a tipóia e leva para pronto-socorro. Tá. Olha que ideia boa. Não precisa chamar o SAMU em casa só por causa do braço, não. Certo? Você põe a revista, põe a tipóia, transporta para pronto-socorro. E dá para imobilizar bem. Muito bom. Olha, quero agradecer demais a sua presença aqui, porque realmente ajudou e ajuda muita gente, né? Que, enfim, crianças, idosos, a gente tem que ficar com atenção, com o olhão bem aberto, bem arregalado para os perigos da casa, né? Eu vou deixar o contato aqui do Sidney Tavares, que é técnico em emergências médicas, @CostaSocorrista, @CostaSocorrista. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Agradeço também ao Dr. Ilson Carletti, que te mandou um abraço. Ah, muito
obrigada. Manda outro, por favor. Representar ele é uma responsabilidade muito grande. E ele mandou um abraço para você. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Esse público maravilhoso que está nos assistindo. Prevenção sempre, gente. Sempre, isso é importante para vocês, prevenção. Com toda certeza. Um abraço para ele, imagino que ele está assistindo, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez, Sidney. Até a próxima.